Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Baez, professor de História, seu professor aqui na internet, para a gente trabalhar História para o vestibular, para o Enem. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a segunda fase da Unicamp, que vai acontecer nos próximos dias, né? Hoje eu vou trazer para você as principais tendências, o que o vestibular espera de você e vamos dar uma passada pela prova do ano passado para você poder ter ideia do que vai ocorrer nas próximas semanas. Você pode fazer o seguinte: primeiramente, você pode se inscrever no canal, inscreva-se agora se você ainda não faz parte, inscreva-se, ative as notificações para você receber os novos vídeos. Outra coisa importante, se você quer nos ajudar a manter o canal, duas coisas que você pode fazer: ou super chat, mandar a pergunta que a gente responde, ou ainda, se você está vendo em outro horário, o valeu demais. O valeu demais, o valeu aqui embaixo, você pode também acionar e ajudar a manter o canal, tá bom? Você tem aí minhas redes sociais para que você possa me seguir, para que você possa ter acesso a uma série de resumos, de vídeos, né, de conversas que nós temos ao longo aí da preparação, tá bom? Sem mais delongas, eu quero levar você já para o nosso trabalho, que é observar as tendências do vestibular. Vamos lá? Muito bem, gente. Eu trago para você aqui, né, já o quadro prontinho, olha aqui, do que é a Unicamp nos últimos 10 anos. Observe que a Unicamp nos últimos 10 anos, ela trabalha muito com história geral. História geral é o maior número de questões na segunda fase, seguido de história do Brasil. História temática, o que é história temática? História temática é história geral e história do Brasil dentro de um tema. Por exemplo, democracia ao longo da história. Pega um texto de democracia antiga, pega um texto de democracia no Brasil e faz a pergunta sobre democracia. Nós vamos ver como é que funciona isso. E a parte de América. Vamos olhar para isso com um pouquinho mais de critério? Olha só. Vamos pegar a história geral. Como é que é a maior parte da tendência? Veja só. A Unicamp é a rainha das atualidades. Rainha das atualidades. Pegar um tema atual e trazer para a conversa. Esse tema atual e o que eu estou apostando para esse ano é a questão dos BRICS. Pegar a questão dos BRICS, da ampliação dos BRICS e do embate entre a moeda dos BRICS, o R5 e o dólar, né? E aí, como é que a Unicamp pode perguntar isso? Não sobre os BRICS, mas sobre o dólar. Quando o dólar se tornou a moeda internacional de trocas? E aí você vai lembrar de Segunda Guerra Mundial, vai lembrar da Conferência de Bretton Woods, 1944, quando o padrão dólar-ouro foi estabelecido e o dólar se tornou moeda internacional. Depois você procura na playlist aula de Segunda Guerra Mundial aqui no canal e você tem lá os detalhes para você observar, tá bom? Depois vem mundo contemporâneo, história contemporânea. Aí vem história moderna, pouquinho de antiguidade clássica, olha principalmente para a Guerra do Peloponeso na Grécia, ou no caso a relação entre o Império Romano e o cristianismo na questão de Roma. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média são iguais e observe que não cai nem para a história nem a Antiguidade Oriental. Vamos dar uma divisãozinha melhor aqui. Em atualidades não dá para a gente dividir muita coisa, mas a gente pode dar uma olhadinha no mundo contemporâneo. Olha só o mundo contemporâneo aqui. Olha o que mais cai. Guerra Fria, imperialismo, nazifascismo. Vamos colocar numa ordem cronológica. Imperialismo do século XIX, pré-Primeira Guerra Mundial, disputa colonialista na África e na Ásia, processo armamentista que leva à Primeira Guerra Mundial e imperialismo. Olhando para os Estados Unidos, eu vou falar da Big Stick Policy, ou política do Big Stick, com a ação dos Estados Unidos no Caribe e no Pacífico. Olhando para o Japão, a expansão japonesa pós-revolução Meiji, 1868, com as intervenções, invasões e ocupações na China e na Coreia e a rivalidade com a Rússia. Nazifascismo batido e sempre vai aparecer, né? Os estados autoritários da década de 20. Guerra Fria, lembrando que a Guerra Fria, para a Unicamp, principalmente, são as duas primeiras etapas, até mais ou menos 1962, de 47 a 62. Recentemente, a Unicamp perguntou sobre macartismo, sobre doutrinação nas escolas na época da década de 50, o macartismo, uma questão bem famosa que ficou bastante utilizada. Tá?
Descolonização afroasiática, principalmente a questão de Angola e Moçambique, para a questão da ligação com a herança portuguesa. Revolução Industrial na sua segunda fase, segunda Revolução Industrial, ou também está ligado ao imperialismo, crise de 29, Primeira Guerra, ou seja, o mundo contemporâneo como um todo, como você observa aqui. Nós vimos também que mundo moderno apresenta uma grande quantidade de questões. Olha só que interessante. Mundo moderno, expansão ultramarina, expansão portuguesa, expansão espanhola, ciclo oriental de navegações, ciclo ocidental de navegações, e aí os temas clássicos, absolutismo e dominismo, Revolução Industrial e revoluções inglesas. Veja que a Revolução Francesa não apareceu, pode ser que apareça, hein? Faz tempo que não aparece. Aí nós vamos para a Antiguidade Clássica, né? Antiguidade Clássica está igualzinho, Grécia e Roma, aquilo que eu falei. Acrescenta o mundo grego, cidadania na Grécia, imperialismo ateniense, guerra do Peloponeso. Roma, expansionismo republicano e a relação entre cristianismo e o Império Romano. Isso é a Antiguidade Clássica. Agora, vamos voltar aqui e vamos ver Brasil? Olha Brasil que interessante. Brasil, sistema colonial que mais cai. E dentro do sistema colonial não era Vargas, hein? Não era Vargas. Cai era Vargas? Cai, olha aqui. Mas não é. Vamos dar uma olhadinha aqui no sistema colonial, como é que ele está subdividido, onde é que ele está aqui em cima. Olha só, veja só, o que é que mais cai? Relações socioculturais, socioeconômicas e culturais, relação da escravidão, escravos de ganho, escravo da fazenda, né, a relação da questão da mulher na colônia, né, a cultura machista, o patriarcado, tudo isso faz parte de relações socioculturais. Aí a Corte Joaniana no Brasil, Dom João VI em 1808, e aí questões clássicas como capitanias hereditárias, Brasil holandês, ciclo do ouro, Brasil holandês, principalmente a questão da arte, viu? Tem aparecido bastante a arte, Albert Eckhout e Franz Post. Ciclo do ouro em Minas Gerais e as revoluções nativistas. E aí, no caso de Brasil, deixa eu voltar aqui para Brasil novamente. Opa, aqui. Veja que nós temos assuntos como Nova República, Plano Cruzado, Governo Sarney, Plano Real. Segundo reinado, olhe para a parte de parlamentarismo às avessas, expansão cafeira, Guerra do Paraguai e o movimento republicano. Regime, segundo reinado, regime militar ou ditadura civil-militar, a questão de 68, o AI-5, a questão da censura, o milagre econômico brasileiro, processo de abertura política a partir de 75, 76. Era Vargas, Estado Novo, né? A ditadura do Estado Novo, o nacional-desenvolvimentismo, a contradição gerada pela presença dos Estados Unidos, né, na guerra, república oligárquica, o funcionamento da república oligárquica, o uso do voto de cabresto, o convênio de Taubaté na economia e as revoltas sociais. Né? Povos indígenas têm começado a aparecer bastante, vestibular indígena ocorrendo, a questão do contato com o homem branco. E aí, em menor intensidade, República da Espada, República Liberal, período colonial, pré-colonial e escravidão. Olhando para a América, olha só, colonização da América Espanhola e América Inglesa, e tem sobre a América Inglesa aqui, um vídeo que estourou, que você pode olhar na minha playlist. América Contemporânea com as ditaduras militares, olhe para a Operação Condor, a troca de prisioneiros entre todas as ditaduras da época, né? Pré-colombianas, independente e menos intensidade. E para a parte temática, você vai encontrar aí problemas sociais, como a questão do racismo, a história do racismo, a história do feminismo, né? A questão geral do que está acontecendo, e história da arte tem aparecido um pouquinho. Isto posto, vamos olhar para a prova da Unicamp. Olha só como é que foi a prova da Unicamp. Eu estou pegando isso daqui diretamente da página da Unicamp, que creio eu você já acessou. Se não acessou, veja só este belíssimo resumo que você tem em mãos. Não sei se você está conseguindo ler aí, mas eu vou ler por aqui para você. A prova da história contou com 6 questões que compuseram um caminho de reflexão histórica, veja, partindo do mundo moderno, então já não considerou o mundo antigo, ao Brasil contemporâneo. O conjunto de questões avaliavam habilidades do candidato e compreensão crítica de documentos, ou seja, leitura, e múltiplas naturezas, produzidos por diferentes atores sociais em tempos distintos. E, de novo, aquilo que eu sempre venho falando aqui, você precisa dominar
cronologia, tempo e tudo mais para não se confundir. Era solicitado que esses candidatos relacionassem e comparassem as fontes, estabelecendo relações entre os seus contextos de produção e conceitos que explicassem a historicidade de temas abordados. De novo, a Unicamp cobrando cronologia para você, a parte de entendimento do tempo. De forma geral, a prova valorizou o tempo presente de usos do passado, a leitura crítica de documento histórico, análise reflexiva dos seus elementos. Procedimentos de uma história não eurocêntrica. Atenção, isso é importante. Uma história não eurocêntrica. Ou seja, história da África, povos originários, história da América, está voltando a ter maior importância aqui na segunda fase. E por fim, a compreensão da noção de cidadania, direitos civis, sociais e políticos. Com a avaliação final, ponderamos que a prova foi recebida pelos candidatos como uma prova difícil. Sim, o ano passado foi bem difícil, não deve ser diferente esse ano, tá? Mais pertinente, difícil, mas pertinente e alta aderência dos candidatos aos temas. Ressaltamos o bom funcionamento da prova de ano para o vestibular e observamos que foi classificada como boa no ID. Veja só, vou fazer uma questão aqui com vocês, vou ler a questão e aí vou mostrar para vocês o que a Unicamp espera que você responda. Não sei isso aí, você tem que pensar com a cabeça da Unicamp. Ó, a história dos registros cartográficos evidencia que a produção de mapas varia conforme seus contextos históricos, podendo ser uma experiência socialmente partilhada. No Renascimento, a cartografia era um ponto de encontro entre a arte e a ciência e expunha o teatro do mundo aos olhos maravilhados dos europeus, que tinham acesso direto aos mapas. Quem tinha acesso direto aos mapas? Os europeus. Cada ano, as expedições vinham da Ásia, da África e do Novo Mundo com novidades. Em Lisboa e em Sevilha, Portugal e Espanha, como na maior parte do continente, as cartas marítimas incitavam as viagens e as conquistas. Na Índia, os cartógrafos não haviam produzido nenhum mapa detalhado do conjunto do subcontinente indiano nessa época. Porém, existiam mapas que respondiam a diferentes necessidades. Existiam mais de 200 mapas antes do século XVIII, principalmente do noroeste, do centro e do oeste do subcontinente. Eles davam conta da extensão e da propriedade das terras cultivadas, de uma tradição de medição desses espaços em escala local no subcontinente indiano. Importante ler a referência, né? Kapil Raj, cruzamentos, conexões, circulações, passagem pela fronteira britânica pela Índia. Estamos falando do século XVII ao século XIX, né? Considerando o excerto acima, identifique dois aspectos importantes dos registros históricos, registros cartográficos, que nesse primeiro processo de mundialização, veja, ele está considerando o excerto acima. Então, para você responder essa daqui, você tem que ler novamente o texto. Destaque dois aspectos da produção e do uso de mapas no subcontinente indiano que eram diferentes da tradição europeia. De novo, leitura do texto nos dois casos. Olha só a resposta que a Unicamp espera de você. Não essa resposta, mas que tem essas ideias, e isso é importante. As cartas marítimas da Europa tiveram a função de possibilitar o estreitamento dos europeus em outras regiões por meio de viagens ultramarinas. Então vai falar do desenvolvimento, do novo mundo, desenvolvimento das cartas, permitiam apresentar de forma espetacularizada o teatro do mundo dos europeus, aí o imaginário europeu como um todo. Então essa questão expansionista é expressa na cartografia. O item B, que pede para você destacar dois aspectos da produção, né, da época, segundo esse, mais de 200 mapas do continente indiano antes do século XVIII, embora não formasse o mapa de um conjunto detalhado que respondia às necessidades locais. Está tudo no texto, gente. Não tem segredo, está tudo no texto. Olha aqui como é que ficou o gráfico dessa questão. Ó, né? A maioria conseguiu a nota metade, né? E poucos acertaram. Qual foi o grande problema, né? Era a questão da reflexão, né, sobre o texto e não necessariamente algo direto. Você precisava refletir, pensar e ler o texto, tá? Aqui a ocupação da Mata Atlântica é o texto falando sobre essa ocupação ao longo do século XVI.
Explique duas razões, ó, de novo, olha o comando, a partir da leitura do texto. Cite e explique duas razões e dos seus conhecimentos no segundo momento. Para a destruição da Mata Atlântica. Então, você lendo o texto, você iria responder aí que a Mata Atlântica ela foi destruída a partir do século XVI, resultante do processo de expansão colonial e pós-colonial na América, e assim você vai desenvolvendo a sua resposta. Essa ideia, de novo, né, na pontuação aí, poucos acertaram. Olha só assim, ó, só 0,1. São as questões que mudam a nossa percepção e a nossa colonização. Ó, sempre, ó, aqui o que menos acertou a nota máxima, a maioria tirou zero na outra questão, e aqui você tem todos os gráficos, né? Você vê que a turma fica entre metade, geralmente, em humanas, na parte. Você pode acessar todas essas coisas ainda hoje, né? Lá no site da Conveste, procura anos anteriores e você vai ter acesso a tudo isso. Tudo certo? Muito bem. Agora, né? O que você tem que fazer? Agora você tem que olhar para tudo isso que você tem, sentar na cadeira e estudar para a prova. É o que você precisa fazer. Você já sabe o que você pode fazer e você já sabe como fazer. Já te mostrei para onde caminha e agora é só partir para o abraço e a gente se encontra na Unicamp no ano que vem, se assim Deus permitir, e você vai matar pau com certeza, tá bom? Mais uma vez, eu me despeço agora de vocês, me apresentando, Eduardo Baez, está aqui o meu nome e também você pode observar aí as minhas redes sociais. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima, tchau!